E aí, moçada, tudo bem? Bem-vindos para mais um Fala Dudu. E hoje a gente vai discutir sobre juros doméstico e internacional. Então, tem essa teoria chamada de paridade da taxa de juros, que fala que o juros doméstico ajustado pelo risco de você colocar o dinheiro no Brasil, por exemplo, vis-à-vis dos Estados Unidos, né? Isso mais a expectativa de mudanças no câmbio tem que ser igual à taxa de juros externa. E a ideia aqui é a seguinte: imagina um mundo inicialmente, ela é uma ideia meio teórica, né, que na prática encontra várias dificuldades, mas imagina um mundo inicialmente em que você tem um mundo que tem fluxos de capitais desimpedidos. Então, o cara que está lá nos Estados Unidos, ele pode, por exemplo, escolher poupar, ele tem lá $100, ele pode escolher poupar esses $100 lá nos Estados Unidos, recebendo uma taxa de juros dele, né, uma taxa de juros da economia americana, do instrumento de poupança lá dos Estados Unidos, né? Então ele bota $100, aí depois, sei lá, 2% no final do ano ele vai receber $102. Ou ele pode escolher colocar o dinheiro no Brasil, né? Mas para fazer isso ele precisa converter para reais, então ele converte via taxa de câmbio. Tem reais na mão, vamos falar mais ou menos um câmbio 1:5, vai? Então $100 tem R$500. Aí ele pode investir no Brasil a uma taxa de juros que é mais alta, digamos que é 5% ao ano, né? Aí no final do ano ele vai ter R$525, e aí que vem a pegadinha, ou o problema, ou sei lá o quê. Que é, na hora que ele tem, no final do ano, ele quer consumir, levar esse dinheiro de volta para os Estados Unidos, né? Porque ele mora nos Estados Unidos, né? O que importa para ele é quanto que é a renda que ele tem em dólares. Ele vai ter que converter de novo esse dinheiro pela taxa de câmbio. E aí o câmbio de entrada que foi 5, o câmbio de saída pode ser 6. Aí o dinheiro dele que está lá em reais tomou uma baita desvalorização. Ou o câmbio pode ter ido para 4. E aí ele ganhou a taxa de juros do Brasil, que é mais alta, certo? Mais a apreciação do câmbio. Porque o real, que é o dinheiro que ele está investido, se valorizou em relação ao dólar. As diferenças de taxa de juros, pessoal, principalmente no mundo de hoje, são meio pequenas, né? Então o cara vai, investe 5%, 6% no Brasil, e nos Estados Unidos lá ele poderia ter uma taxa de retorno de 2%, 3%. Então tem uma diferença aí. Quer dizer, 4% com um valor muito alto é um cara muito grande. Mas o câmbio pode andar muito mais do que isso. O câmbio pode, em um ano, andar 10% fácil. Facilmente. É só você pensar, é o câmbio passar de 5 para 5,50, ele andou 10%, né? Um movimento que não é muito fora do normal. Num movimento desse, de 10%, o cara que colocou dinheiro no Brasil já perdeu dinheiro fácil em dólares. Porque ainda que o diferencial de juros tenha sido alto, digamos 5% ao ano, se o câmbio andou 10%, o dinheiro que ele está investido em reais, na hora que ele for voltar para o dólar, ele vai ter uma perda significativa. Então esse é o canal principal, assim, a taxa de câmbio. E a taxa de câmbio é um animal que a gente não sabe explicar direito. É um cara meio imprevisível, né? Quando acontecem coisas muito às vezes inclusive fora do alcance do governo do país, que afetam a taxa de câmbio. Se a China desacelerar, né, e parar de reduzir as compras dos produtos brasileiros, por exemplo, a nossa taxa de câmbio, o real, vai desvalorizar em relação ao dólar. E não foi culpa de governo nenhum, ministro da Fazenda, Banco Central, nada disso. E isso vai ter um impacto em quem colocou o dinheiro no Brasil. De novo, o que pode acontecer muito bem ao contrário. A China surpreendeu no crescimento, a taxa de câmbio brasileira vai se apreciar em relação ao dólar, certo? Aí o cara lá estrangeiro que botou o dinheiro no Brasil, ele ganhou não só a taxa de juros mais alta, mas além de tudo a apreciação do real. Digamos, nesse um ano que ele deixou o dinheiro lá. Esses são mecanismos que explicam a tal da paridade da taxa de juros. A ideia por trás é que antes, como diz o economista, ex ante ou a priori, na hora que eu vou colocar, eu não sei quanto vai ser a taxa de câmbio lá na frente, mas a priori, em termos de valor esperado, para o que eu acho que vai ser a taxa de câmbio lá na frente, ou para o que o mercado acha, essas duas possibilidades têm que estar equilibradas. Essas duas possibilidades de taxa de retorno, a de investir nos Estados Unidos
e depois colher o dinheiro em dólar, ou é de pegar o dólar, transformar em reais, investir no Brasil, voltar para dólar daqui a um ano, né? Essas duas possibilidades têm que estar arbitradas, que é como diz o jargão, né, do financista, do economista. Porque se não tiver, se uma opção tiver consistentemente gerando mais dinheiro do que a outra, você vai mais para aquela opção e à medida que vai entrando o fluxo naquela opção, vai diminuindo a taxa de retorno daquela opção. Tem uma coisa aí para finalizar que que ficou conhecido na literatura como problema das moedas que não se desvalorizam, que é o seguinte: costumava ser assim. Você coloca dinheiro num país emergente, como Brasil, México, Argentina, etc., e o câmbio desse país está meio que fixo. Só que a taxa de juros desse país é muito mais alta que a dos Estados Unidos. Poxa, se o câmbio está fixo e a taxa de juros é muito mais alta, então eu com certeza vou estar ganhando nesse país, né? Porque eu pego lá meu dólar, boto no Brasil, meus 100 dólares, boto no Brasil, taxa de juros 10%. Vamos dizer que nos Estados Unidos taxa de juros é 5%. E o câmbio não se mexe, eu vou ganhar 5% a mais no Brasil. No final do ano eu vou voltar para dólar pela mesma taxa porque o câmbio está fixo. Né? Por que não fazer isso daí? Então muita gente por muito tempo fez isso daí, só que a conta não é tão trivial. Por dois motivos. Primeiro, um país emergente, e como vocês acompanham aí as crises financeiras internacionais sabem, muitas vezes não repaga, dá calote. Muitas vezes na hora de você tirar o dinheiro, ele vai falar assim, olha, putz, não tenho como te pagar. Isso pode acontecer, então isso entra no tal do prêmio de risco, certo? Que é incorporar nessa contazinha que a gente fez, essa continha que a gente fez, contazinha foi isso aí, o fato de que talvez você não receba. E dois, promessas de que o câmbio vai estar naquele patamar para sempre, nem sempre são críveis, né? Então a gente tinha o Brasil, por exemplo, a Argentina tinha no passado países de regimes de câmbio fixo, taxa fixa, em que o governo fala, não, o câmbio vai ser 1 para 1, 1 para 1.5, sei lá, uma coisa assim, né? Fixa o patamar, ou fixa a trajetória, pelo menos. Chega lá na frente, acontece uma crise, o câmbio vai embora. Então supõe que você entra no Brasil, ou entra num país emergente, que está no regime de câmbio fixo. Baita juro, 15% ao ano. Juros nos Estados Unidos, 5%, 10% de diferença. Ganhou dinheiro um ano, ganhou dinheiro outro ano. De repente o país chega e fala o seguinte, putz, não vai mais dar para segurar essa taxa de câmbio nesse patamar, a gente vai desvalorizar ou depreciar ou soltar a taxa de câmbio. Ela vai de 1 para 2 em um mês. Você tomou uma perda de 100% na cabeça. Então às vezes você ganhou, né, aquele diferencial de 10% no ano, diferencial de 10% no outro ano, diferencial de 10% no terceiro ano, e vem uma mega desvalorização cambial. Se você não tirou o dinheiro antes, perdeu. Queria deixar claro esses mecanismos. O Falo do hoje foi para deixar claro como que essa equação de paridade de taxa de juros, como a gente chama no jargão, funciona, tá bom? Até a próxima semana, um abraço.